Prezados alunos, eu estou novamente elaborando uma nova videoaula agora para iniciarmos o nosso módulo 3 de planilhas eletrônicas, porém usando uma dinâmica um pouco diferente. Ao invés de eu fazer as videoaulas apenas mostrando o resolvimento ou a resolução dos exercícios, eu decidi fazer algumas videoaulas que antecedem mesmo os enunciados propostos, considerando que muitos de vocês podem ter dúvidas quanto à resolução dos exercícios. E é importante destacar também que a forma de desenvolvimento dos exercícios serão diferentes a partir de agora, mas isso vocês vão ver à medida que a disciplina vai acontecendo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre referência, especificamente referência absoluta. No Excel, tanto quanto no Calc, existe uma técnica que a gente chama de arrastamento, técnica de arrastamento, também conhecida como técnica de referência, onde permite que eu propague nas células uma determinada fórmula, evitando que eu tenha que fazer a redigitação desta fórmula. Às vezes você trabalha, imagine você trabalhando com tabelas muito extensas, que você tem inúmeras fórmulas, e aí você quer que algumas células tenham a mesma propriedade da fórmula, e aí você tem que estar digitando todas essas fórmulas. Imagine o trabalhão que não seria isso. Então, essa técnica do arrastamento, ou a técnica de referência, ela é interessante porque ela permite que você agilize o teu trabalho. E existem alguns tipos de referência que a gente consegue fazer tanto no Calc quanto no Excel. E na apostila, especialmente na página 11, também na página 10 eu já trago isso, eu trago a ideia de referência relativa, referência absoluta e referência mista. Existe também referência externa, enfim, alguns autores tratam isso diferente. Mas no nosso caso, vamos trabalhar hoje com a ideia de referência absoluta. Vamos ver na prática o que é, então, essa referência absoluta. Estou aqui no Calc, tenho uma planilha que eu criei aqui para demonstrar para vocês, né? Cujo título eu chamei de referência absoluta e inseri, então, 5 colunas. Na primeira, produto, e listei alguns produtos de material escolar. Coloco numa segunda coluna preço, compra, ou seja, o preço que eu paguei esse produto, estou simulando um exemplo para vocês. Na outra coluna, a margem que eu vou colocar em cima desse produto, que vai ser a minha margem de lucro. Uma outra coluna, a margem de impostos que eu vou pagar sobre o produto, que eu também vou acrescer ao preço do produto. E aí, eu tenho o meu produto final. Bom, vamos trabalhar a ideia, então, de referência absoluta. Imagine que eu vou ter que fazer esse cálculo aqui. O cálculo da margem do lucro e dos impostos sobre o preço, a porcentagem de cada coluna. Bom, para isso eu criei, então, 2 linhas abaixo da tabela. Uma eu chamei margem de lucro, que é a porcentagem que eu vou de lucro que eu vou trabalhar em cima do produto, e quanto que eu vou pagar de impostos. E aí vamos ver o resultado que vai acontecer nessa tabela, considerando referência absoluta. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Por exemplo, vamos calcular a primeira coluna, margem de lucro, né? Bom, eu quero saber quanto que o meu lápis número 3, que eu paguei 3 centavos, vai custar num lucro se eu colocar 35% de margem de lucro. Bom, a fórmula é simples, né? Eu vou fazer sinal de igualdade, vou dizer que eu vou calcular a minha célula C4 vezes a minha célula C9. E vou dar um Enter e ele, lógico, calculou a margem de lucro. Lembrando que aqui, à medida que eu colocar 35 e o sinal de porcentagem, o Calc já entende como sendo uma margem de porcentagem e faz o cálculo multiplicando esse valor. Vejam que ele fez sobre 0,35 do 100 e não os 35, e aí ele trabalha com a ideia da porcentagem. Bom, aí aonde entra a referência neste exercício de hoje? Se eu trabalhar com a ideia de referência relativa, o que é referência? Eu quero fazer o cálculo para as demais
células, mas eu não quero digitar a minha fórmula, eu vou copiar da anterior. Se eu fizer na fórmula na técnica de referência relativa, eu vou clicar e vou arrastar. O que que acontece? Ele cria abaixo a mesma fórmula, porém relativa à célula inicial. Então, o cálculo não está correto, porque se vocês fizerem isso numa calculadora, a caneta azul que eu tenho um preço de 0,6 centavos, acrescido 35%, não dá esse valor que eu chego, que pela referência relativa mostra para vocês. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado quando a gente trabalha com a ideia de propagação de fórmulas. E é por isso que entra a ideia de referência absoluta. Mas para mim, então, fazer isso de forma que o resultado seja correto, aqui na minha fórmula, eu vou fazê-la novamente, eu vou inserir o cifrão, que é a ideia de referência absoluta. Então, eu vou multiplicar novamente aqui e vou inserir na minha fórmula o cifrão entre a letra C. Por que entre a letra C e não entre um número? Porque eu estou trabalhando com a ideia de absolutismo na coluna C e não na linha 9. Isso, apenas na coluna do 35. Então, eu coloquei o cifrão entre o C e não entre o 9, que corresponde à linha. Agora, se eu arrastar, a minha fórmula vai apresentar um resultado diferente, como vocês podem perceber. Vejam que, mesmo eu utilizando a referência absoluta, usando o cifrão e arrastando, eu estou usando a referência relativa depois. Mas aí o que que acontece? Eu condicionei a minha primeira fórmula de um determinado padrão, onde aplicada a técnica da referência relativa, ela vai permanecer com a técnica da referência absoluta. E isso é muito interessante quando a gente trabalha no aplicativo de planilhas eletrônicas. Vamos fazer o mesmo cálculo aqui para impostos, então. Eu vou pegar o preço do produto, vou multiplicar pela porcentagem de impostos, 21%, e vou fazer a minha referência absoluta também na coluna do C, né? E aí dou um Enter, ele aparece o meu resultado. Agora sim eu arrasto numa referência relativa e tenho o meu cálculo para a margem de impostos. No preço final, aí é simples, eu vou fazer a função de soma e vou somar os três valores para mim ter o valor total do meu produto. Então, vejam, o meu lápis que eu paguei 0,3 centavos, no meu produto final vai ficar 0,3 no sentido de 0,30 centavos, vai ficar no final 0,47, onde os 17 centavos a mais estão entre a margem de lucro e os impostos que eu acresci, que vão ser pagos no final do produto. Então, agora, se eu aplicar aqui na função soma a referência relativa, eu tenho o resultado para todas as células. Então, nesta videoaula eu mostrei para vocês que eu consigo trabalhar com referência absoluta, onde eu uso o cifrão, e trabalho também com a ideia de referência relativa, que é a ideia de arrastar, propagar o conteúdo ou a fórmula. Numa próxima videoaula, a gente vai estar trabalhando com referências externas.